Olá, pessoal. Oi, 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 todo mundo. A Fátima, a Aline, a Gilda tá por aqui. Vamos esperar o Felipe entrar. A Nani, a Júlia. O Felipe deve estar chegando. Gateira Forever. Gostei. A Miriam. Todo mundo por aí. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que é o que acontece se eu aumentar a proteína na dieta, se é seguro, se não é seguro. Vamos bater um papo aqui com o Felipe. A P. Fabiola, a Mônica Lenoir. Vamos ver se o Felipe entra aí. Então, gente, o Felipe teve a ideia da gente falar do aumento de proteína na dieta. Ah, o Dr. Flávio Barros entrou. Muito bom. Sigam o Dr. Flávio Barros, Instagram de muita qualidade, sabe tudo também sobre proteína e rim. Muito bom. Vamos ver se o Felipe tá chegando por aí. Ele coletou no perfil dele algumas perguntinhas pra gente poder falar hoje. O pessoal mandou umas perguntinhas lá. Lá o Felipe entrou, muito bom. Agora vai. Tá conectando. E aí, Felipe? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo, e jóia? você? Ah, que bom. É um prazer tê-lo aqui no meu perfil. Fico honrada aí de Eu tê-lo fico aqui no meu agradecido perfil. pelo convite e realmente eu recebi várias perguntas, eu tô até com elas aqui para a Ah, gente que responder, legal. Então, porque eu tava acho que falando. Diga. não, acho que é um tema que gera muita dúvida, porque fora aqui do Instagram e desses médicos que a pessoa segue, quando vai, vamos dizer, para os médicos do mundo real, sempre tem muita coisa relacionada à proteína, né? E aí a pessoa fica meio em dúvida em que confiar ou o que fazer em relação à proteína. Com certeza. Ela é uma fonte de pânico, às vezes, das pessoas, né? Tanto que o É, povo vem falando, ah, é dieta da proteína, né? Então, sim. que já é uma confusão, né? Porque não existe assim uma dieta da proteína. Mas como que você acha melhor a gente fazer? A gente já começa direto respondendo as perguntas. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco da proteína em geral e depois a gente passa pelas perguntas. É, Legal. o que eu acho legal é que você é médica também, então, às vezes, só por ser médica, a pessoa, quando ouve, ela acredita mais, vamos dizer assim. Acho que você sabe bem como é isso. Eu acho isso inacreditável. Mas se você está falando, eu acredito. Porque médico, teoricamente, sabe menos de nutrição do que nutricionista. Mas vamos lá. Esse é um assunto que eu gosto bastante, nutrição, né? Eu acho que dentro da endocrinologia, o assunto que eu mais gosto é nutrição, com certeza é o que eu mais estudo. É, nem todo mundo na medicina gosta muito de estudar nutrição, então realmente a gente ouve paciente vindo de vários médicos ainda com uma. Opa! Mudei aqui. Ainda com uma confusão grande, porque do jeito que a gente aprende na faculdade, não é legal, não é bem feita a orientação. E se a pessoa não gosta desse assunto, ela estuda o que estudou na faculdade e depois não estuda mais, né? A proteína, gente, ela tem uma função muito importante na nossa alimentação, porque quase tudo no nosso corpo é proteína. As enzimas que controlam as funções vitais, os nossos órgãos, né? Eles são feitos por tecido proteico, o nosso olho, a nossa pele, a nossa unha, tudo, quer dizer, não tudo, mas muito da gente é proteína. Então, ela tem uma função construtiva, né? Na alimentação, ela tem outras funções muito legais. Por exemplo, como ela é muito importante, no nosso biológico, a gente foi feito para comer até que a gente tenha o que a gente chama de pool proteico, a quantidade de proteína
que nós deveríamos consumir naquele dia, naquelas 24 horas. Quando você atinge a quantidade de proteína que você deveria comer, a sua fome começa a ceder, né? Então, para vocês verem como é importante a proteína, ela que regula a fome, né? Então, quando você come a quantidade que você deveria comer de proteína, a sua fome começa a cair. Essa é uma função muito legal dela. É, E, diga. só para comentar, a proteína, quando a gente pensa em dieta, ela faz a gente comer menos, né? Então, quanto a gente mais de proteína comer, menos a gente vai comer no total. E ela também é o nutriente que tem menos possibilidade de virar gordura. Por exemplo, mesmo se a pessoa comer muita proteína em um excesso calórico, nem tudo aquilo vai virar gordura, ou talvez aquilo nem vire gordura. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, comer mais proteína é sempre benéfico. Por isso que a única. Então as pessoas pensam, bom, então por que a gente não come mais proteína? E aí acaba vindo essa ressalva de, porque pode fazer mal para a saúde, pode fazer mal para o rim, ou outras coisas. Porque tirando esses receios, não teria nenhum motivo para a pessoa não aumentar bastante a proteína se o objetivo é o emagrecimento. Exato. Para ela sobrar muito e virar formação de energia, formação calórica e nos engordar é uma via muito mais difícil do que a gordura e o carboidrato, né? A gordura ela já está prontinha ali para ser incorporada, e o carboidrato ele preenche os estoques de glicogênio do fígado e do músculo, que é mais ou menos 2.000 calorias, 500 gramas, 2.000 calorias, e daí para frente, quando não tem mais onde acomodar tanto carboidrato, começa a formação de gordura. A proteína não, ela tem outra via, ela não vai diretamente para a formação de gordura. Por isso que o Felipe falou que é muito difícil engordar comendo proteína. Por esse motivo que eu acabei de falar e porque ela é o macronutriente que a gente consegue comer menos. Se a gente chegar numa quantidade X, você vai empurrar para dentro e não vai. Você não consegue estourar na proteína, nem que você queira, né? Questões... Oi, fala. Não, acho que aí já dá para emendar com uma primeira pergunta que tem aqui. Opa, que é bem a ver com o que a gente falou, que me mandaram que é prejudicial o eventual excesso de proteína. Então, primeiro, como a gente estava falando, acontecer esse excesso de proteína é muito difícil, porque não é muito difícil a pessoa comer proteína demais, né? Porque quanto mais proteína você come, mais saciado você fica e menos você vai comer. Então, não tem essa ideia de... É que às vezes as pessoas pensam, por exemplo, se eu comer, sei lá, chocolate o quanto eu quiser, eu vou comer muito. Então, se eu comer proteína quanto eu quiser, eu vou comer muito também. Só que não, vai ter uma hora que você vai parar de comer e não vai aguentar mais. Então, já existe essa autorregulação. Mas vamos ir além. Vamos supor que a pessoa coma muita proteína e passe o resto do dia tomando um monte de whey protein e nisso consuma muita proteína. Nesse caso, será que seria prejudicial? Qual é a sua opinião? Minha opinião é que não é prejudicial, não causa o menor problema. A gente só tem que fazer uma ressalva com casos específicos, já chego lá. Mas em situações normais de temperatura e pressão, em pessoas saudáveis, não tem nenhum problema você fazer uma dieta com mais proteína, 2, 3 gramas de proteína por quilo de peso ideal. Não vejo nenhum problema, não vejo onde isso vai prejudicar. Vai prejudicar meu rim? Não vai prejudicar o seu rim. Se você tem rim normal, não vai prejudicar seu rim. Vai prejudicar meu coração, meu fígado? Não. E também uma pessoa que não treina tanto, uma pessoa na sua vida real, sedentária, é isso que o Felipe falou. Raramente você vai conseguir comer 3 gramas por quilo de peso ideal por dia de proteína, sendo que você não tem uma atividade grande, não tem uma fome maior. Então é praticamente impossível você fazer uma dieta hiper proteica. Mas mesmo que você faça uma dieta, sei lá, com 2,5 gramas, não sei o que você acha aí dos gramas, Felipe, não vejo nenhum problema. Deixa o Felipe comentar e eu já falo dos casos onde a gente teria sim que ter algum cuidado.
Eu O que sei você que tem. considera uma hiperproteica? O que você considera uma Então, primeiro que não é bem definido isso, o que seria uma dieta excessiva em proteína. A gente sabe que, por exemplo, para ganhar músculo, você consumir mais de 2,2 gramas de proteína por quilo de peso parece ser desnecessário. Não quer dizer que isso é prejudicial, mas consumir mais do que isso talvez não vai ajudar mais, para ganhar músculo, por exemplo. Mas quando a gente está falando em emagrecimento, eu acho que é benéfico a pessoa conseguir consumir até mais do que isso, porque isso vai fazer ela comer menos e vai ajudar mais na preservação de massa magra. Eu sei que tem um estudo que é até de 2 anos que as pessoas estavam tomando 3,3 gramas de proteína por quilo de peso e em todo esse período não foi encontrado nenhum problema de saúde nelas. E sempre a pessoa vai falar, mas foi só 2 anos, será que em mais tempo não vai ter problema? Acho que o problema daí é que primeiro a gente precisava ter algum indício que a proteína faria mal, né, para a gente considerar isso. E na verdade não tem nenhum estudo que demonstre que consumir muita proteína vai fazer mal para a saúde. Então o problema é esse, que não tem um estudo que mostre que a proteína faz mal para a gente precisar provar que não faz. Tem um estudo, deixa eu ver se eu lembro os detalhes dele. Vamos ver se eu lembro os detalhes. De 2003, que era uma dieta em pacientes com insuficiência renal. Se o Flávio tiver aí, ele me ajuda. Se era uma insuficiência renal mais grave. Não, era uma insuficiência renal grave, sim. Eram pacientes, olha que legal, abaixo de 25 de taxa de filtração glomerular, que é bem comprometido. Né? Uma pessoa normal, ela tem acima de 90 de taxa de filtração glomerular, quase 100. 25, grosseiramente falando, é uma pessoa que tem 1/4 do funcionamento renal. A Carol entrou aí, ó, um beijo para Carol. Então, nesse estudo, eles separaram pacientes para comer uma dieta com 0,6 gramas de proteína por quilo, que é bem o que a gente chama de hipoproteica, baixa em proteína, e o resto do pessoal ia comer 1,3. Olha a diferença, 0,6 para 1,3. E esse pessoal tinha insuficiência renal já bem mais avançadinha, né? 25 de taxa de filtração glomerular. E ainda o pessoal da dieta chamada CR-LIP, que comeu mais proteína, eles podiam tomar uma taça de vinho. O Zé Neto brinca que é a randomização da felicidade versus infelicidade, porque vai comer proteína e tomar vinho e o outro vai comer 0,6. Tanto é que o pessoal do 0,6 não conseguiu fazer a dieta, foi puxado para 0,77, que é muito ruim. Dieta muito hipoproteica. E qual foi o desfecho? Qual foi a conclusão? Vejam que é um estudo duplo cego, randomizado, que é o maior nível de evidência científica, não é um estudo observacional que a evidência é baixa. Eles concluíram que não houve nenhuma diferença. A perda, o desfecho, se não me engano, era morte ou perda... Ou ir para diálise, morte ou ir para diálise, que são desfechos importantes, se não me engano. E o pessoal da CR-LIP não perdeu em nada para o pessoal da hipoproteica. Eu não sei até se eles não foram melhor, mas eu precisaria reler. Mas a conclusão é que, com toda certeza, a dieta de pelo menos 1,3 poderia ser testado mais, mas eu acho que eles ficaram com medo, tendo em vista que era uma população com insuficiência renal. Poderiam ter testado, por exemplo, 1,8 grama por quilo, mas pelo menos 1,3 em quem tem insuficiência renal, não houve o menor prejuízo. É um estudo controlado. Por que teria um pouco mais de proteína, 1,8, para pessoa que tem 75% a mais que esses de função glomerular? Então, realmente, eu não vejo nenhum problema em consumir proteína, a não ser para quem está numa situação crítica de taxa de filtração glomerular. Está quase ali na beira, indo para diálise, abaixo de 20 de taxa de filtração glomerular. Aí sim tem que ser combinada a dieta. Aí sim, se a pessoa é diabética, talvez seja mais interessante, nesses casos, fazer uma low carb, high fat mesmo. Uma low carb mais rica em gordura como o macronutriente principal, mas são casos muito específicos. Até agora que você entrou nesse tema,
chegou uma pergunta também. Por que que a pergunta é assim, por que que os médicos desaconselham carne vermelha para doente renal? Não é muito pautado nos estudos, né? Mas por que que você acha isso? Olha, eu imagino que é pela quantidade de proteína na carne vermelha, que tem mais ou menos cerca de 25 gramas por 100 gramas. Um quarto do bife, digamos assim, em peso, é mais ou menos proteína. É mais ou menos isso, né, Felipe? É, 25. Tem gente que fala 20, tem gente que fala 30. Eu fico no meio é do que caminho. depende do corte, na verdade. Tem corte que tem mais, tem corte que tem menos. Mas até se a gente for pensar, às vezes um peito de frango vai ter até mais proteína que um pedaço de carne vermelha. Eu acho que é Eu, muito desse preconceito da carne vermelha, né, por eu alguns acho que profissionais. olha, eu acho que os médicos que falam isso juntam aquela história de que carne vermelha dá câncer, com proteína dá insuficiência renal, e joga tudo na foto do bife e falam isso. Eu não consigo ver outro motivo aí. É, até veio uma pergunta parecida. Pode comer carne vermelha todo dia? É inflamatória? Também tem muito essa coisa da inflamação, né? Eu costumo falar que, primeiro, a gente fica inflamado quando a gente está acima do peso, né? E comer mais carne vai ajudar a gente a perder peso. Então, pensando por isso, ela vai ajudar você a desinflamar. Mas você conhece alguma evidência que a carne vermelha em si é inflamatória? E eu acho que até o contrário disso, hein? Eu acho que muita gente cura de doenças inflamatórias com dieta carnívora. Eu acho que é bem o contrário disso. E eu sempre tendo, eu preciso, vou até fazer uma busca em coisas específicas. Com certeza não vai aparecer nada relacionando doenças inflamatórias e carne. Mas eu vou buscar se tem algum estudo para as nossas próximas lives, algum estudo, Tá. mesmo que seja observacional e tal. Mas com certeza, das evidências que eu já vi, não. Eu acho que é realmente bem o contrário disso. Eu ia falar alguma coisa da carne e da inflamação que fugiu. Da dieta carnívora, que é usado justo pelo contrário para tratar doenças. Lembrei. Eu acredito sempre que a natureza não nos traz. Se tem um negócio perfeito, é a natureza, né? E tem comida de verdade, mais de verdade que a carne. E nós somos onívoros, né? A nossa espécie, ela é onívora, ou seja, ela come plantas, frutas e carnes. Não tem porquê um alimento que foi feito para o onívoro comer, fazer com que ele desenvolva doença inflamatória. Na minha opinião, o que desenvolve doença inflamatória é comer comida processada com uma certa frequência, sair da comida de verdade, né? É, também acho. Até, já que você falou de dieta carnívora, também perguntaram sobre sua opinião sobre dieta carnívora. Eu acho que ela pode ser uma dieta saudável, assim, a pessoa vai conseguir os nutrientes com ela. Mas o que eu vejo é que muita gente simplesmente quer emagrecer e quer ir direto para dieta carnívora. E aí eu acho que a pessoa tá, vamos dizer, querendo cortar. Como se fosse ver a dieta como um atalho, né? Eu acho que a dieta carnívora é mais interessante quando a pessoa já tem alguns problemas, não necessariamente só com peso, e quer realmente fazer uma dieta de eliminação e ver se ela melhora tirando os outros alimentos. De repente, a carnívora é a dieta ideal para essa pessoa. Você já chegou a trabalhar com algum paciente com dieta carnívora? Ou como que foi? Olha, eu nunca cheguei a prescrever para ninguém. É que eu recebi poucos pacientes fazendo carnívora, bem na carnívora, e eu não vou, obviamente, dissuadi-lo, já que eles estão bem de fazer a carnívora. Mas eu nunca me animei, até hoje, a prescrever dieta carnívora, porque eu sempre penso que a gente tem que ter um pé grande na normalidade do que a gente nasceu, do que a gente foi criado, do que o ser humano foi feito para comer, né? Eu não acho ruim uma pessoa faz dieta carnívora, tá bem, continua fazendo, eu não vejo nenhum problema. Mas eu sugerir para uma pessoa fazer dieta carnívora, eu acho que isso não vai acontecer. Porque é um pouco.
fora do que a gente foi criado, da nossa tradição. Eu tenho medo de ficar aquela. Esse é meu receio. Não é nem da pessoa comer carne para sobreviver, porque eu acho que ela fica muito bem, obrigada. Mas de ficar uma pessoa meio assim, sabe? Fecha os Sim. horizontes da pessoa. Eu tenho medo do impacto. Sabe, tipo, aquela pessoa que só pensa nisso e fica fechado para o mundo e anda com viseira, igual os carbofóbicos. Hoje eu postei uma manga lá no meu Instagram, que a manga parece que vai sair correndo atrás da pessoa, que não pode ver uma banana que assusta. É, Eu tenho um pouco de medo disso. sim. A gente que faz, a gente tem que se policiar. Eu tenho que me policiar para não ficar carbofóbica, então eu não vou fazer isso com os pacientes, né? Mas É, não, eu, não acho uma dieta ruim, que tem algum demérito, não. sim. Eu sempre falo que a pessoa tem que pensar, será que ela realmente quer seguir a carnívora para sempre ou ela quer fazer carnívora para emagrecer e depois voltar à dieta normal dela, né? Quanto mais radical for a dieta que a pessoa quer usar para emagrecer, mais difícil vai ser dela levar isso para a vida. É, então eu realmente também falo, olha, tenta aumentar as proteínas e diminuir o carboidrato e talvez a gordura da sua dieta antes de você partir direto para a dieta carnívora, porque é até possível também da pessoa até ganhar peso na carnívora dependendo do que ela come, se ela priorizar muita gordura, por exemplo. Isso aí que o Felipe falou é importante, pelo seguinte, a gente tem duas vias de atingir a saciedade, né? A via da proteína e a via da caloria. A via da caloria é composta por gordura e carboidrato. A via da proteína, ela é uma linha reta, com menos comida você se sente saciado. Só que às vezes, na intenção de fazer a via da proteína para perder peso, você não tem muito esse conceito de que a via da proteína ela é mais reta e aí você não sabe direito escolher os cortes de carne, as preparações, e aí você adiciona muita gordura. Vou dar o exemplo de um paciente que eu atendi recentemente. É um paciente jovem, na casa dos 35, mais ou menos, obeso, tá com diabetes descompensada. Ele estava fazendo, sei lá, 260, acho que era de glicemia de jejum, com uma hemoglobina glicada de 9,5. E aí eu entrei para ele com low carb, ele tem uma certa resistência, não é um paciente muito fácil, não. Ele já foi, debandou e agora voltou, é um paciente difícil. Então, eu expliquei a técnica no e cru e vi como que ele ia voltar fazendo. Então, vou focar nos resultados para vocês verem como é muito interessante. Ele gosta de alimentos gordurosos. E eu não fiquei pegando no pé, porque eu precisava primeiro cair a glicemia, cair a hemoglobina glicada. Então, hoje, eu acho que esse atendimento fazia mais ou menos uns 40 dias que eu tinha iniciado com ele. Só que eu entrei com medicação também, tem esse viés. Mas, enfim, de 260, acho que era a glicemia de jejum, na última consulta estava 119. A hemoglobina glicada já estava caindo. Eu olhei a folhinha dos destros dele, estava muito melhor, mas ele tinha perdido 2,7 quilos. Então, veja que estava incompatível a melhora clínica dele com a perda de peso. Por quê? Porque ele fez high fat, ele fez um low carb bem high fat, ele gosta de coisas bem gordurosas. Eu fui revisando a dieta com ele e ele provavelmente está fazendo uma dieta, sei lá, com, sei lá, 80% de gordura. E aí 70 talvez, não sei, não coloquei no papel, mas assim, pelo que ele comia, era só proteína bem gorda, queijo e tal. E aí hoje não, atendi ele essa semana, eu falei com ele, ó, agora o seu objetivo é também emagrecer? Não, agora eu quero emagrecer, eu já vi que eu tô melhor, eu quero emagrecer. Então nós vamos rever. Ó, nós vamos começar a comer mais frango, mais corte magro de carne, nós vamos deixar a linguiça um pouco de lado, nós vamos comer menos queijo, porque na intenção de aumentar a proteína, se você escolhe cortes muito gordos, você vai viver de cupim, linguiça, picanha, queijo. Você vai fazer um low carb calórico.
não baseado em proteína, baseado em proteína com muita gordura. E aí o seu emagrecimento vai dar uma quebra. Isso aí, para quem tem como objetivo emagrecer, tem que prestar atenção que tem que fazer um low carb mais magrinho, uma proteína mais magrinha. É exatamente, porque realmente é que as pessoas às vezes falam, mas quando eu como carne gorda eu me sinto bem saciado. Realmente sente, só que você está consumindo muito mais calorias do que você poderia com outra opção para sentir a mesma saciedade. Às vezes com uma carne um pouco mais magra e alguns vegetais você conseguiria a mesma saciedade do que com uma comida muito gordurosa. Não é que a comida gordurosa não dá saciedade, mas é que ela vai dar saciedade em troca de muito mais caloria. E quando a gente está pensando em emagrecer, a gente tem que achar como a gente consegue comer, não sentir fome, mas consumir o mínimo de calorias possível sem sentir fome. E aí, focar nas proteínas, nos alimentos que tem mais proteína que gordura, ajuda muito. Vou passar aqui para outras perguntas que vieram. Veio até uma interessante, eu acho que eu até conversei com você, que uma pessoa idosa, os médicos receitam um suplemento proteico, só que não whey protein, que é o Nutren, né? É um suplemento aí que ele tem proteína, mas ele tem um monte de outras coisas mais. E muitos médicos, não sei, eles não gostam muito de passar whey protein, preferem passar esse tipo de suplemento. Primeiro eu gostaria de saber o que você acha desse tipo de suplementos, essas fórmulas, e se a pessoa poderia trocá-lo pelo whey protein. Vou responder, só para eu não esquecer, ó, a Carol tá dizendo aqui, o filhinho da Carol tem DM1, ele fez uma semana de carnívora e ele já é muito controlado, eu sei porque eu conheço, ele já é muito controlado. Ela falou que a curva, o destro, ficou reta. Na semana de carnívora, quase que ela tirou a insulina regular dele, para vocês verem como a proteína um pouco mais magra, que eu sei que ela usa para ele, realmente a glicemia não sobe de jeito nenhum. Vamos lá, então. O Nutren. Quando eu vi essa pergunta, o Felipe me mandou, eu fiz uma colinha. Ah, tá. Ó, eu já sabia que Nutren não era uma boa ideia, mas eu quis entrar na internet para ver os gramas disso, daquilo, para poder comentar. Então, o Nutren, olha só, em 31,5 gramas, que são 2 colheres de sopa, ele tem 110 calorias, 18 gramas de carboidrato, sendo que 12 são açúcares, 7,5 de proteína e 0,9 de gordura. Então, 18 de carboidrato e 7,5 de proteína. Um whey, eu peguei a foto de um whey que eu gosto, que eu sei que é um whey bom, mais ou menos a mesma quantidade, 35 gramas, que é um copo medida, ele tinha 130 calorias, 2 gramas de carboidrato, sendo de açúcar 2 gramas, 25 de proteína. Então, enquanto você tem 18 de carboidrato e 7,5 de proteína no Nutren, no whey você tem 2 de carboidrato e 25 de proteína. Olha, sinceramente, eu não consigo achar público para usar Nutren. Eu não consigo achar quem se beneficiaria de Nutren. Ele é caro, ele é cheio de carboidrato, ele tem pouca proteína. Ao contrário, o whey protein, ele tem muito pouco carboidrato, ele é pura proteína do leite de vaca, não sei para quem tem a intolerância. Então, mas para quem é idoso? Para quem é idoso tem sarcopenia, aí que você tem que dar mesmo whey protein. Para quem quer hipertrofiar na academia, tem mais proteína. Eu dou para o meu filho, não sempre, ele não vive de whey protein, mas, por exemplo, ele quer tomar um negócio doce à tarde. Não estou aconselhando ninguém a ficar enfiando whey protein nos filhos, não, mas no meu, às vezes, sei lá, umas 2 vezes por semana, que ele está lá agora no confinamento assistindo TV, né, que também não é muito legal, mas agora não tem muito jeito. Mamãe, quero tomar alguma coisa doce. Eu tenho polpa de morango e maracujá congelado, bato com whey protein. É muito melhor do que ficar dando bolinho, mesmo fazendo panqueca de farinha de trigo para criança, né? Então, realmente, depois que eu me liguei
nesse lance do Nutren, eu nunca mais prescrevi, não. Quando eu tenho que Tá. prescrever, eu prescrevo whey protein mesmo. Ah, é legal. E pior que nem dá pra usar como justificativa de whey é muito caro, então o melhor é o Nutren. Porque eu acho que o Nutren acaba sendo Mais talvez até caro? mais caro. Alguém uma vez me falou se a questão das vitaminas que vem no Nutren não vale a pena por isso, mas acho que não Ah, tem nada que chamou a atenção, não sei. olha, o problema de polivitamínico externo é que ele é pouco biodisponível, ou seja, muito do que você consome vai embora, você não retém. E eu sinceramente acho que uma pessoa que come bem não precisa tomar polivitamínico. Alguém falou da desbiose aí para cima, eu não estou conseguindo ler tudo, a Carol Sim, mandou várias coisas legais também, mas alguém falou da desbiose. é, Quem come bem, quem come planta, bicho, ovo, ou uma dieta paleo com raízes, frutas, ou não tem desbiose ou tem uma desbiose leve. Essas pessoas obtêm as vitaminas dos alimentos. Eu não acredito que um polivitamínico consiga chegar perto de um alimento natural na questão do fornecimento de vitaminas. Então, essas vitaminas que estão lá no Nutren, para mim, não tem muito significado, porque eu acho que se você é uma pessoa que come muito pouco processado, que come fruta, raiz, é, outros vegetais, carnes e ovos, está sobrando vitamina aí. Dificilmente você tá. faz um exame numa pessoa que é super saudável e vai ver uma vitamina B12 de 200. Isso raramente acontece. Eu não estou falando da vitamina D3, que aí é exposição solar, aí é diferente. Ela vem da comida, mas ela vem preponderantemente da exposição solar. Agora, a vitamina B12, que é de fonte animal, se a pessoa não tem desbiose, ou se ela não tem cirurgia bariátrica, ela absorve. Então, é irrelevante. Talvez o Nutren seja caro por isso, porque tem um monte de vitamina aí. Eu uso polivitamínico no consultório só para que a pessoa não tenha muita gripe low carb, sabe? Eu acho que ajuda no comecinho da dieta low carb. Fora isso, eu não prescrevo polivitamínico. Então realmente o Nutren não é uma opção interessante Eu não e prescrevo a para gente ninguém. nem consegue pensar uma situação que seja legal para indicar o Nutren, né? Eu acho que no pior dos casos seria até melhor comprar o whey protein e o polivitamínico separado, se fosse o caso, do que tudo no Nutren. Acho que faz uns 4 anos que eu não prescrevo Nutren. Ah, que bom. E não deu nenhum problema, né? Outra pergunta também bem interessante, uma pessoa falou que está com diverticulite e a médica passou uma dieta sem fibra, com polvilho, gelatina, arroz, esse tipo de alimento. E eu até cheguei a falar para a pessoa, olha, carne, leite, queijo também não tem fibra. Mas o que você acha desse caso? Foi curiosa a pergunta, porque recentemente eu atendi um colega que é gastro no consultório e eu fiz essa pergunta para ele, porque não é um assunto que é meu foco de estudo. Eu não fiz Ah, nenhuma tá. revisão sobre isso, mas coincidiu de eu ter atendido ele. E ele comentou comigo que isso é uma história velha, que é a mesma coisa para nós que comer de 3 em 3 horas é uma coisa boa. Então, me parece que isso é uma questão mais de atualização, que essa verdade já não é mais verdade, é uma questão de atualização. E para atualizar, você precisa ver os estudos de maior evidência, né? Estudo duplo cego randomizado, para ver o estado da arte. Mas eu lembro que foi isso que ele me falou, que isso é uma informação que só precisa de dar um atualizar, que não é mais assim. Entendi. Bom, e mesmo se a gente for pensar em dieta com pouca fibra, não precisa ser alimentos ruins com pouca fibra, né? Tem os alimentos bons sem fibra também. Então, acho que não tem nenhum motivo em especial para escolher polvilho, Não, gelatina, esse tipo de... o que eles falavam é alimento que tem resíduo pequeno, tipo assim, Hum, eu vou comer goiaba e vai entrar lá no buraquinho do divertículo e aí vai inflamar. tá. Ou, por exemplo, o problema não é tanto a fibra, vou comer tomate. Eles tinham medo da oclusão do buraquinho lá do divertículo, porque eu não sei se o pessoal sabe o que é divertículo, o intestino, ele é um tubo com o envelhecimento e a predisposição genética, vão se formando bolsinhas. Quer ver? Deixa eu fazer aqui.
Ah, vamos ver se eu desenho bem. Nossa, que divertículo lindo. Minha colinha do Nutrem. Aqui, tá vendo? Ah, tá. Vão fazendo bolsinhas. E os médicos antigamente, ou quem não se atualizou aí, tinham medo do negócio impactar aqui, inflamar, né? Entupir a bordinha aqui. E era essa a recomendação, que alimentos que deixam resíduos, eles poderiam. Esse que era o medo, não era tanto da fibra em si, Ah, né? tá. Parece que Ah, isso não acho é que mais uma verdade. deu para responder bem. E você falou no whey, várias pessoas perguntaram qual whey que você toma. Ficaram curiosos. Eu vou lá pegar. Brincadeira. Eu não posso, infelizmente, eu não posso consumir muito whey porque me dá espinha. Senão eu acho que eu Ah, tomaria todo dia. Eu estou usando um que a minha querida amiga Paty Aires me indicou e eu amei, da Muscle Tech. Eu comprei o Cookies and Cream da Muscle Tech. ah, Apaixonei. tá. Só não como mais porque realmente me dá espinha e não dá. Ah, acho que a Mas maioria das perguntas que me não, mas mandaram. só complementar, porque assim, ó, Ah, eu não tô treinando nessa quarentena, infelizmente. Mas, ué, como que você consome tanto whey protein? Gente, o whey protein, nem quando eu tô treinando eu tomo para isso. Nem quando eu tô treinando, porque eu como carne, como ovo. Eu sou a maluca do whey protein quando não dá espinha, porque eu amo cappuccino low carb, é por isso. E também adoro jogar whey protein na coalhada. Fica uma delícia, mas não que eu confie nele para me criar músculo, não. É só para fazer minhas vontades de doce. exatamente. Eu tenho até um vídeo lá no meu GTV que eu falo sobre o whey protein, que eu falo, a comida de verdade é melhor do que o whey, mas se você for usar o whey Exato. para substituir um doce, o whey sempre vai ser melhor que esse doce, que também não é comida de verdade. É, Oi, fala, Felipe. não, eu ia já passar por uma pergunta que mandaram aqui, que acho que você vai saber responder bem essa. Então, vamos lá. Se proteína pode controlar a hipoglicemia. Vou falar. Quem quiser ver a receita do cappuccino de whey, tá lá no meu Instagram. É uma delícia. Só que façam uma pastinha antes. Coloca o pó do whey protein na xícara, com um pouquinho de água em temperatura natural. Faz uma pasta grossa primeiro, depois joga água fervendo. Se jogarem água fervendo de uma vez, vai engrumar e não vai conseguir diluir. Então, proteína é muito bom para controlar a hipoglicemia. Por quê? Só que é por uma via indireta. Um diabético que come preponderantemente proteína na sua dieta, ele vai usar muito pouco remédio ou insulina. O que faz ter hipoglicemia é excesso de insulina, não é falta de carboidrato. É excesso de insulina. Como é que você vai fazer para não usar excesso de insulina ou de remédio que faz liberar insulina? Né? Porque tem os remédios que fazem o seu pâncreas liberar insulina. Se ele não tem mais insulina para liberar, como é o caso do DM1, diabetes tipo 1, você usa insulina. Só que se você usar, por exemplo, sei lá, se eu usar 80 unidades por dia, isso é um absurdo. A hora que eu tiver uma hipoglicemia, eu vou fritar de hipoglicemia. Como que eu faço para não usar 60, 70, 80 unidades de insulina? Eu como proteína no lugar do carboidrato. Né? As crianças que fazem, vamos ver se a Carol está aí ainda, as crianças que fazem o protocolo do Dr. Burstein, que é uma dieta para DM1 hiperproteica com proteína magra, elas usam doses ridículas de insulina. Ué, mas como assim? Dose ridícula num DM1? Sim, dose ridícula num DM1. E eles não têm nada de hipoglicemia, porque aquela dose tão pequena não causa hipoglicemia. Acho que deu para responder bem. E acho que a principal vantagem aí realmente é trocar o carboidrato pela proteína. E isso vai trazer outros benefícios, né? A Cris, a Criselisa aqui mandou uma pergunta. Proteína deve ser calculada a partir do peso ideal? Eu costumo falar que, na verdade, para quem me pergunta no meu perfil e tal, as pessoas às vezes se preocupam muito com essas medidas e geralmente o que funciona mais é só a pessoa aumentar um pouco a quantidade de proteína. Mas se a gente for pensar nesses cálculos, acho que depende muito da pessoa. Se a pessoa está muito acima do peso, talvez seja difícil ela pensar em 2 gramas por quilo de peso. E aí talvez seja mais fácil ela pensar no peso ideal.
Mas eu acho que não existe também uma... Tem gente que emagrece muito bem usando o peso do corpo, tem gente que usa o peso ideal. Eu acho que não tem um que seja tão melhor do que o outro. Não sei como você trabalha. Então, olha, é engraçado isso. Eu não fico calculando, eu não faço conta no consultório, mas às vezes o paciente gosta, você precisa dar uma Sim. resposta para ele. Quando eles me perguntam, eu prefiro calcular o peso ideal. Ah, Mas só quando eles me perguntam, porque eu ensino eles o que eles têm que comer. É isso que eu sim. ensino para eles. Ó, fulano, você vai acordar de manhã, é muito melhor. Você tem aqui, ó, o pão low carb que você compra aqui desse fornecedor, que é uma delícia. Melhor que ele ainda é você comer ovo, porque é mais comida de verdade e a relação proteína-caloria é melhor ainda. Melhor ainda do que comer omelete e queijo, comer ovo cozido. Eu vou indo até o paciente entender que um low carb perfeito é planta, bicho e ovo. Mas claro que não precisa fazer perfeito, né? O que me importa no consultório é que a pessoa saiba os conceitos. E aí você vai achar o seu limite. Eu fico feliz com um omelete de queijo e tomate. Não tem problema. Eu não fico ali na calculadora. Vamos calcular. Então você precisa comer 3 ovos de manhã. É, O que me preocupa é a pessoa que acha, por exemplo, que dá para ela comprar um monte de comida, receitinha low carb e viver disso. Aí não é comida de verdade. Isso me preocupa. Agora, se ela vai comer um bife, 2 bifes, se ela vai comer, sei lá, uma costela ou um peito de frango, por que que eu não me preocupo? Não é porque isso não é importante. É porque eu sei que tem um guia, um relógio dentro dela, controlando isso muito mais sim. perfeitamente do que eu conseguiria fazer, que é a saciedade dela. Agora, ensinar os nossos pacientes a reconhecer a saciedade, aí é uma tarefa importante e difícil. Eu acho que é mais importante a pessoa ver se ela está consumindo a quantidade mínima de proteína do que saber quanto exatamente ela tem que comer para emagrecer ou coisa assim. É que os nossos pacientes comem, né, a quantidade mínima. É, Não, às vezes não. depende. Às vezes não, às vezes não comem, não. E até falando isso que você falou, acho que dá para mim dar bem com a pergunta que a Rayane mandou, que ela falou, fala um pouco sobre o funcionamento do processo de emagrecimento relacionado à dieta. Como funciona essa questão da continuidade da perda de peso com você seguindo a dieta diariamente sem mudar a mesma dieta? Eu acho que tem bastante mito em relação a isso e tem muito a ver com o que você falou, porque, por exemplo, quando a pessoa chega no seu consultório, você fala, dá para você fazer isso, dá para depois, se quiser, melhor isso, melhor isso, melhor isso. Mas acho que a maioria das pessoas já vai na primeira alternativa que você falou ali. Ah, eu vou começar assim, então. E se ela fizer assim, ela vai perder peso até um ponto. Se ela quiser perder mais peso depois desse ponto, aí talvez ela tenha que tirar o pão low carb e ir para o ovo. Aí depois, quando ela está quase no peso dela, mas ela quer ficar sarada, ela vai ter que tirar o omelete com queijo para comer, sei lá, um ovo cozido com um pedaço de frango. E aí, na verdade, não é porque ela está mudando a dieta que está funcionando, é porque ela está aprimorando a dieta. Se desde o começo ela já começar no peito de frango e ovo, talvez ela vai emagrecer todo o processo só com essa dieta. É que geralmente a pessoa começa com uma dieta mais ou menos, e aí vai tendo que adaptar essa dieta para ir superando onde ela fica estagnada. O que você pensa em relação a isso? É, eu tenho um jeito de trabalhar, eu acho que um pouquinho diferente da maior parte dos profissionais, que é assim, eu acho que o pessoal tem medo de assustar os pacientes e não joga muito aquele conceito que a gente conhece do Ted Neyman, mas eu penso o seguinte, na minha consulta de orientação nutricional, eu vou tentando fazer um dia feliz para o paciente, um jeito que ele fique feliz dentro da low carb. Mas antes deles saírem, via de regra, eu explico esse conceito que já é mais avançado, de que uma dieta baseada em proteína um pouco mais magra vai trazer uma saciedade muito precoce. Então, ele vai poder comer muito pouco e não sentir fome. Se eu acho uma brechinha para explicar isso logo no começo, eu fico mais tranquila. Eu sei que ele não vai fazer isso, mas eu queria que ele aprendesse esse conceito desde o comecinho. Nós vamos alcançar isso lá na frente, mas eu gosto que ele tenha esse conceito.
não é só porque a proteína é mais magra, tem menos caloria. É porque aquele alimento, se ele pesa 500 gramas e ele é uma proteína magra, aquilo ali é quase que só proteína. Então, você vai comer aquilo, a tua saciedade chega para ontem. Mas, às vezes, isso não é uma notícia boa. Porque ter fome várias vezes ao dia e comer, que é uma coisa gostosa, é prazeroso. Daqui a pouco você fala para a pessoa que ela vai comer um negócio que não vai dar fome nenhuma. Que droga! Eu quero ter fome, eu quero comer, comer é bom. Eu falo isso para eles, ó, vou te ensinar esse conceito e eu não sei se eu estou te dando uma notícia boa. Porque quem faz isso muito direito come 1, 2 vezes por dia. Não é hora da gente fazer isso na sua vida. Mas eu não tenho medo de ensinar isso para eles logo no começo. Eu não sei porquê, não sei te explicar porquê, mas eu gosto que eles saibam que isso é possível. Né? Que nem você falou, gordura da saciedade. Gente, proteína magra também dá. Proteína da saciedade pra caramba. Então, eu acho até que, ouvindo o que você falou antes de eu falar, eu acho até que eu sei por que eu falo isso para eles. Porque você tem essa questão da progressão, da perda de peso, dos platôs. Eu não quero que eles tenham uma surpresa lá na frente de eu falar para eles que aqueles 3, 4 quilinhos que sobraram, eu vou ter que mexer. Ah, mas dieta low carb não tem quantidade. Você falou que não tinha, que não importa a caloria. Nada disso é verdade. Então, eu não quero enganar ninguém. Talvez não seja importante na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta consulta, mas lá na hora de tirar o pneuzinho que sobrou, muitas vezes é importante. Acho bem legal isso. E também, às vezes, a pessoa chega nesse platô, ela pensa, bom, então é que essa low carb não funciona mais, vou ter que trocar de dieta ou coisa assim. E geralmente a pessoa realmente tem que dar uma aprimorada. Geralmente é isso. E quando a gente fala em carne magra aqui, ninguém se assuste, porque às vezes a pessoa pensa, então só pode peixe e peito de frango. Na verdade, não. É só você não buscar as carnes excepcionalmente gordas. Tem um monte de carne que tem um pouco de gordura, mas tem bem mais proteína. Eu até postei no meu Instagram hoje uma carne que eu fiz. Ela até tem uma gordura visível, mas ela tem o dobro de proteína do que gordura. Então, é só O que você não. acha que é carne gorda? Vamos lá, cupim, Não. gorda, Principalmente cupim, barriga picanha. de porco, ou até esses que é o bacon, torresmo. Eu penso assim, tenta fugir daquelas que tem mais gordura do que proteína em gramas. Se você já sair dessas, você já tá num lugar melhor, sabe? Você não precisa só viver de peito de frango. Tem várias carnes aí, Você maminho. acha que a tabela taco ajudaria eles a. Eu acho que sim, a tabela taco, o próprio Fat Secret, apesar de ter algumas imprecisões, para ser um guia, assim, de ver qual tem mais, qual tem menos. E Eu tem acho no que já. aplicativo. Os dois têm aplicativo, a tabela taco e o Fat Secret. Deixa eu ver Mas as assim, perguntas. carne magra, gente, é maminha, É, fraldinha, é patinho, patinho. é colchão mole. O músculo também é carne magra, né? Ele tem Sim, frango, peixe, frutos do mar. exato. Até uma pergunta aqui que enviaram para eu te perguntar sobre a absorção da proteína por refeição. Quanto você consegue absorver de proteína por refeição? Nossa, não faço a Você mais pálida ideia. Então, eu falo um pouco. É que eu acho que esse tipo de coisa não é algo que vai realmente ajudar a pessoa. Porque tem gente que fala, se você consumir mais de 25 gramas de proteína, você não consegue absorver mais do que isso. Eu não vejo bem assim. A questão é que alguns estudos falam, se você consumir 25 gramas de proteína por refeição, é tudo que você precisa para desenvolver seus músculos. Tudo bem. Mas se você consumir mais do que isso, não tem grande problema. Inclusive, tem pessoas que fazem uma refeição por dia e conseguem manter toda a massa magra consumindo mais do que isso. Então, aí eu acho que é uma coisa que às vezes a pessoa acaba buscando e complica a própria dieta, de pensar, não vou consumir então mais do que X de proteína para não desperdiçar. Eu acho que eu como sempre mais do que isso, assim, e nunca penso nesse tipo de coisa. Eu também acho que não é importante ficar contando, não vejo risco em comer um pouco É. mais. Comer 2 gramas por quilo de peso de proteína evita diabetes. Tenho mãe diabética.
Indiretamente, sim, porque se você está trocando alimento ultraprocessado, rico em carboidrato por proteína, sim, é uma forma de evitar diabetes, com certeza. Não é uma via Aqui, direta, mas indiretamente você está fazendo uma alimentação antidiabética, digamos assim. cadê? O Marcelo mandou uma pergunta aqui 2 vezes. Deixa eu ver se eu acho. Em relação, acho que dieta hiperproteica pode piorar o controle em pacientes com elevação do ácido úrico. Essa é uma pergunta capciosa. Vamos lá. Na degradação da carne, tem sim elementos que levam à elevação do ácido úrico. No entanto, por que provavelmente eu não vejo isso acontecer no consultório? Nunca tive paciente que levou ácido úrico. Muito pelo contrário, já tive paciente com gota que caiu ácido úrico. Porque, pelo que os estudos vêm mostrando, provavelmente a elevação maior do ácido úrico ela ocorre por uma via metabólica hepática no fígado que tem a ver com o consumo de carboidrato e não da proteína. Quer dizer assim, ó, você tem as purinas da carne que vão ser substrato para a formação de ácido úrico. Ok, é verdade. Mas a via metabólica que o carboidrato faz no fígado para geração de ácido úrico, ela é muito mais poderosa e nos comedores de carboidrato ela é muito mais intensa. Então, eu já tive paciente no consultório que foi de 8,5 para 7 de ácido úrico, que 8,5 é alto, fazendo dieta low carb. Mas como assim? Você está comendo mais carne, está baixando o ácido úrico? Muito provavelmente é isso. Eu vou indicar para quem fez essa pergunta assistir o primeiro capítulo do podcast Além do Bisturi, do Dr. Ricardo Schneider e do Dr. Fábio Rieger, acho. Fábio Rieger, exatamente. O primeiro capítulo, eles explicam a via metabólica do ácido úrico. É bem legal. Tem até tem um podcast da Tribo Forte também, que eles falam do ácido úrico. Procura a Tribo Forte, ácido úrico, que dá pra... Eles falam bastante disso. Outra pergunta aqui, como não elevar a insulina? Bom, acho que essa é fácil, né? É só você comer menos carboidrato que você vai ter menos elevação da insulina. A insulina eleva quando você come carboidrato. Se você come um pouquinho carboidrato, ela não vai elevar. Quem já tem uma alimentação só com comida de verdade e está com ferritina alta, deveria diminuir a carne vermelha? Também não acredito. É a mesma questão do ácido úrico. A ferritina elevada ela é mais um marcador de inflamação do que de excesso de carne. Nunca vi pessoa saudável comendo um monte de carne e ficar com uma ferritina elevada. Tem uma causa genética para ferritina elevada, que é a hemocromatose. Geralmente, nesses pacientes com hemocromatose, a ferritina é acima de 1.000 e a saturação de transferrina é acima de 75%. Os pacientes que têm ferritina de 800, índice de saturação de transferrina até 50%, geralmente é inflamação causada por síndrome metabólica, ou seja, pela cintura abdominal elevada. Tendo em vista que dieta low carb é uma baita estratégia para emagrecimento, a ferritina tende a cair. Na minha experiência de consultório, ela mais cai do que sobe. Nunca vi subir ferritina em paciente fazendo low carb. Ah, legal. A Cláudia, que tinha perguntado da diverticulite, ela perguntou de novo no chat, mas eu acho que ela não... depois, você vai deixar a live salva no IGTV depois? Eu espero. Se der, você salva. Desligando aqui, eu vou falar com a menina que me ajuda no Instagram, mas muito provavelmente sim. Eu tenho uma destreza com essas coisas que eu falo, Felipe, faz o post aí. É que tá mudando esse negócio da live, realmente fica confuso. Deixa eu ver. Mas só fazer um mexa aí, o meu canal do YouTube tá para sair também. Depois desses vídeos que eu tô jogando no IGTV, vão todos pro canal do YouTube também. Legal.
Receita low carb só no café da manhã, os outros horários sem farinha low carb não abaixa muito triglicerídeos? Olha, é difícil responder assim, porque vai depender sempre do geral que você faz no dia. Qual é o Mas tamanho a desse café? pessoa perguntou se baixa muito triglicéridos, que é ótimo Não, baixar ela muito. falou, só faço receita low carb no café da manhã. Os outros horários não uso farinha low carb. Não vai abaixar muito o triglicerídeos. Nossa, e se baixar, pode levantar a mão pro céu. É, Por quê? acho Ela que o quer... receio dela é que, mesmo que comendo pão low carb não vai abaixar. Não sei se é isso Ah, que ela quis dizer. Eu acho que depende da quantidade que você for comer e o que é seu resto do dia, né? Porque a nutrição sempre é o conjunto do que você come durante o dia. Mas se você comer uma fatia de pão e o resto do dia você come comida de verdade, provavelmente vai funcionar, né? olha, eu nunca vi triglicéridos resistir a uma dieta low carb bem prescrita. E eu já vi cair de 2.000 para 200. Então, assim, triglicérides não resiste a uma dieta low carb bem feita. E eu não vejo o menor problema da pessoa comer pão low carb todo dia no café da manhã. Ela não pode viver de, de receita low carb, mas quiser acordar e todo dia comer um pãozinho low carb, não vejo o menor problema. Tá. Uma pergunta aqui: queijos versus colesterol, pode comentar? Queijos versus colesterol. Vou comentar só Flá. A Flá sempre está nas nossas lives. Vou mandar um beijo para ela. Ela está perguntando que o dela tá 140. O triglicérides não baixou muito. Mas assim, 140 é considerado um triglicérides normal. Claro, eu vou chamar a Flá de Flávia, que a gente precisaria dar uma olhada no que você está comendo, para ver o quão low carb tá. Por exemplo, você está fazendo um low carb, tomando uma tacinha de vinho aqui e outra ali, o triglicérides não vai cair muito. Não sei se é o seu caso, mas estou só dando exemplo. Se você está fazendo um low carb mais para paleo, com 150 gramas de glicose, de carboidrato, talvez a queda dele seja menor também, mas está num nível normal, 140, né? Queijo versus colesterol. Depende do quanto queijo também, né? Se a pessoa se entupir É, de gordura animal, o colesterol pode subir. O que não é necessariamente uma notícia ruim. Não é todo mundo que precisa ter colesterol baixo. A gente usa os scores de risco no consultório para determinar isso. Tem pessoas que podem ter colesterol alto, mas tem pessoas que têm uma liberdade de comer gordura animal muito maior que outras e não subir o colesterol, mas isso tem que ser testado. é bem pessoal, né? É. Outra pergunta aqui rapidinho, já que tá acabando o tempo. O gin engorda menos que o vinho? Verdade que ele não transforma em açúcar no corpo? Olha, todo bebida alcoólica atrapalha o emagrecimento, porque não é porque o álcool vira açúcar ou não, é porque o álcool é extremamente calórico. Então, qualquer bebida alcoólica não vai ser legal para um processo de emagrecimento, né? Ai, que pena, passou tão rápido. Será que vão derrubar a gente? Daqui a Aparece aí pouco em vão. cima, acho, né? Quando falta 2 minutos. 1 minuto e 17 restante. Então acho que é bom já se despedir aqui. Gente, mandem as suas perguntas pra gente, a gente vai tirando as dúvidas. Passou muito rápido, meu Deus. Ó, a Carol tá Bom, falando que triglicérides acima de 80 é bom, que a doutora Janaína fala isso. Mas quem faz low carb bem direitinho tem triglicérides bem baixo mesmo. Deixa o Felipe se despedir aí e dizer que foi uma obrigado, honra tê-lo aqui no meu canal. obrigado pelo convite, foi muito legal essa live. Quem sabe a gente faz outra, já que sempre tem Sim. muita pergunta aqui. E eu vou abrir uma caixinha lá, quem tiver dúvida pode mandar por ali, eu tento responder o que der. Muito Obrigado, bom. E a doutor. gente faz mais uma aí, sei lá, mais pra frente, porque hoje a gente suou a camisa, hein, Felipe? Só É, perguntão aqui, o povo é, escreveu a gente na parede. Assim que é bom. Teve uma até que eu não sabia responder aí, ó. Foi muito bom mas é fazer legal essa. quando tem bastante participação. Legal, amei. Foi muito divertido, pessoal. Um beijo, beijo. Boa noite para vocês. Boa noite, Felipe. Super obrigado pela Boa presença. noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.